Olá, pessoal, boa noite a todos nós que estão nos assistindo aqui. Hoje nós temos a participação do professor Ronaldo Cristofoletti, professor da Unifesp. Olá, pessoal, boa noite a todos nós que estão nos assistindo aqui. Hoje nós temos a participação do professor Ronaldo Cristofoletti, professor... Viane, eu acho que você está com o seu YouTube aberto. Você precisa fechar o seu YouTube, está dando retorno. Perfeito, foi isso mesmo, obrigada. Então, né, estamos aqui com o professor que vai estar aqui conversando com a gente, o professor Ronaldo Cristofoletti, professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, coordenador do programa Maré de Ciência, membro do Grupo de Comunicação para a Década do Oceano da Unesco. Professor, né, fique à vontade aqui para fazer sua apresentação. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E é uma honra tê-lo aqui conosco nesse momento. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Na verdade, a honra é minha, o prazer é meu, muito feliz de estar aqui. Tenho acompanhado muito do trabalho da rede, das discussões, contribuído muito pouco, mas sempre, né, observando e aprendendo. Queria agradecer o convite, pessoal, e dizer né, para todo mundo que estiver nos assistindo, mande perguntas que a gente vai fazendo. Não vou fazer uma apresentação formal, acho que eu vou puxar desse nosso tópico, né, da saúde única e a década do oceano, e fazer uma conversa, trazer algumas provocações para que a gente possa, num segundo momento, daqui uns 20 minutos, meia hora, poder debater a partir das perguntas e pontos, né? Então, bom, como a Amy já falou, meu nome eu sou da Unifesp, né, Ronaldo, da Unifesp, do Instituto do Mar aqui, e tenho trabalhado muito buscando a interface da ciência com outros setores da sociedade e também como que em projetos ou em ações que são interdisciplinares e inclusive próximas da questão da saúde única. E bastante associado e ligado à questão da década do oceano. Então, para a gente ter esse debate que une essas duas temáticas, eu vou começar falando um pouco do que é mais distante, né? Que é, a gente pensa, digo, da rede, que é a década do oceano. O que é essa década? O que a gente tem a ver com isso? Para a gente chegar onde a gente tem aí uma ligação da saúde única depois nessa relação, né? Bom, a década do oceano, eu não sei o quanto cada um aqui conhece, mas a ONU, ela tem por mote ter décadas. As décadas são pautas prioritárias que a ONU coloca para que os países signatários possam pensar em ações, enfim, a gente possa pensar do quanto... E aí, em 2020, normalmente nós temos várias décadas ao mesmo tempo. E, por exemplo, neste momento, a gente tem 5 ou 6 décadas ao mesmo tempo. Tem a década do afrodescendente, tem uma década da literatura, tem a década das ciências do oceano, que começou esse ano, tem a década da restauração dos ecossistemas, que está muito interligada, a gente vai falar disso que começou esse ano. Então, a gente tem várias décadas. Mas o que é a década do oceano, né? O que a gente tem a ver com isso? A década do oceano, na verdade, esse é o nome curto, né? E a década do oceano, o nome total dela é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E eu digo que o nome já diz muito se a gente para só para olhar ele. Porque é uma década e ela é a primeira vez na história da ONU que no título já emerge: esta é a década da ciência. É a década da ciência para a tomada de decisão. Quando em 2017 a ONU decidiu isso, já estava um cenário muito claro que, infelizmente, a pandemia nos mostra da sociedade global, de forma geral, está se distanciando da ciência, de tomadas de decisões que tem como base a ciência. Então, essa é a primeira vez que já vinha, quer dizer, em 2019, a década ela foi lançada, né, o conceito, em 2017, para iniciar em 2021. 2018 a 2020 foram espaços de
um tempo de planejamento. Então, é a década da ciência. É como é que, como indivíduos e instituições, tomamos decisões com base na ciência. Esse é o primeiro ponto de destacar. Torna a dizer, primeira vez que a ONU destaca o papel da ciência dessa forma. E aí, ela é da ciência oceânica, eu já volto no oceano, ela é da ciência oceânica, né? Vamos manter aqui da ciência, para o desenvolvimento sustentável. Na verdade, essa é uma década que vem para impulsionar a Agenda 2030 como um todo. Ela vem para trazer uma discussão que possa destacar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Algumas vezes as pessoas ligam a década do oceano ao ODS 14, que é o ODS sobre o oceano. Mas, na verdade, ela não é sobre o ODS 14. Ela é, a partir do ODS 14, poder abordar e promover todos os outros 16. A ONU fez um estudo que mostra que os 17 objetivos estão conectados, mas eles estão conectados principalmente pelo ODS 14. Porque é na zona costeira que vive a maior parte das populações do mundo. É na zona costeira que estão as maiores partes das cidades. O oceano cobre 70% da superfície da Terra. E aí, a partir de toda essa dinâmica, você viu que o ODS 14 é aquele que tem conexão com todos os outros 16 e é o que mais tem conexões. Então, se é na zona costeira que está a maior parte da população mundial, então o ODS 14, ou melhor, o oceano e a zona costeira, foram escolhidos como palco para que se pense, sim, a sustentabilidade do oceano como ecossistema, como ambiente, mas que se pense todos os 17 objetivos a partir da lente do oceano, a partir de uma visão do oceano e da zona costeira. Então, pensar que a gente fala década do oceano, mas ela não é sobre a água do mar. Também é. Né? A saber, a gente conhece mais da superfície da Lua do que do fundo do mar. A gente tem menos de 20% do fundo do mar mapeado. A gente não sabe o que tem lá, para o bem ou para o mal. Né? A gente não sabe o que existe. Né? Não está mapeado. Então, assim, é um mundo que está aqui ao nosso redor e que a gente não conhece, não explora. Mais pessoas pisaram na Lua do que tiveram no fundo do mar, né? Nas partes mais profundas. Então, a gente tem aí a gente tem mais investimento em pesquisa aeroespacial do que a gente tem na pesquisa de ciência do mar. Então, através de um movimento muito longo desse olhar e falar, opa, pera lá, a gente está indo conhecer o espaço, a gente não conhece nem aquilo que cobre 70% do nosso planeta, que houve todo um movimento de falar, é a vez do oceano. É a vez do oceano, porque ele foi ficando para trás. E as populações foram crescendo na zona costeira. E os impactos foram crescendo. E os impactos na saúde humana e na saúde ambiental foram aumentando. Então, a gente teve aí movimentos. O oceano perdeu, inclusive, que está se recuperando agora, o que é um dos seus maiores serviços ecossistêmicos, que é ser o responsável pela maior parte do oxigênio que a gente respira. Mais de 50% do oxigênio que a gente respira vem do oceano. No entanto, muitos de nós aqui somos da geração Amazônia, que aprendemos que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia é essencial e a gente não pode tocar numa arvorezinha que tenha na Amazônia, porque ela tem uma série de serviços ecossistêmicos absolutamente essenciais, inclusive do oxigênio, mas ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo é o oceano. Então, a gente tem aí muito para pensar e para discutir. Então, assim que vem a década. Então, ela é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. E esse mote, ele tem que vir. E aí, veja, pensar essa ciência oceânica, aqui a gente começa a encontrar as nossas sinergias com as pautas e as questões da saúde única também. É pensar no oceano como ecossistema, como relação com o ser humano, é entender que está tudo muito integrado, não existe separação. Então, como que a década ela foi organizada? Entre 2018 e 2020, foi o planejamento.
esse planejamento, ele foi muito participativo, porque aqui eu volto para um ponto que é um diferencial, se eu posso dizer, talvez é o que eu mais gosto da década. Quando a gente fala que é a década da ciência, tem uma pergunta a ser feita, que é: que ciência é essa? É a ciência oceânica? Mas que ciência? E a ONU traz, né, a Unesco traz um convite que é um conceito muito importante, que é a ciência transformadora. Ela não é a ciência tradicional que nós estamos acostumados a ciência per si. Ela é uma ciência que é alinhada à Agenda 2030, o tipo, né, já diz isso, que é para o desenvolvimento sustentável. Ela é uma ciência que considera, obviamente, isso é indiscutível, o método científico, mas também o conhecimento tradicional, o conhecimento popular. Ela agrega. Ela é uma ciência que considera toda a diversidade. É uma ciência que ouve as novas gerações de profissionais, assim como aqueles mais experientes. Então, os jovens pesquisadores têm um papel muito importante na década. Ela é uma ciência que não tem barreiras geográficas, e que estimula áreas que tenham menor participação a que possam se desenvolver. Ela é uma ciência preocupada com a discussão do gênero, o papel da mulher na ciência. Então, é uma ciência que vai para além da publicação do artigo científico. É uma ciência que impacta a sociedade. Então, esse conceito de ciência transformadora, ele é essencial. Então, você tem uma ciência transformadora, oceânica para o desenvolvimento sustentável. E aí, como que foi planejado? Ela foi planejada de uma forma que é assim: vamos imaginar como que nós gostaríamos de estar em 2030. Então, a década ela foi organizada em torno de 7 resultados esperados. E esses resultados esperados são que em 2030 a gente tem um oceano limpo. Eu gosto de falar dos resultados esperados, porque eu achei muito simbólico a forma como a Unesco, que é a Unesco quem lidera, né, a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, como que a Unesco nomeou. Porque não é assim: vamos falar da poluição no oceano. Nunca foi do copo meio vazio, sempre foi do copo meio cheio. Nós não vamos falar do oceano de poluição. Nós vamos falar que em 2030 queremos um oceano limpo. E o que é que nós precisamos fazer para atingir um oceano limpo? Que ciência é essa que precisamos? Claro, precisamos eliminar as fontes de poluição, então assim, você aborda o tema, mas olhando onde a gente quer chegar. Então, nós queremos em 2030 um oceano limpo. Esse é o primeiro resultado esperado, ou seja, toda a dinâmica ambiental, né, e todas as fontes estressores de poluição precisam ser mapeados, entendidos, minimizados. Opa! Né, quando a gente começa a falar dessa questão de impacto ambiental, poluição, a gente já está entrando na mesma dinâmica de pensar a saúde do ecossistema e a relação com o ser humano. Então, a gente já tem um gancho. O segundo resultado esperado é que, além de ser um oceano limpo, que ele seja um oceano saudável e resiliente. Ou seja, a gente conhece a biodiversidade, reconhece os processos ecossistêmicos, restaurou, então aqui vem muito link com a década da restauração dos ecossistemas também, restaura as áreas que estão já muito mais degradadas. Então você garante que esses ecossistemas e que o chamado saúde ambiental, para quem gosta de olhar só a parte da caixinha, ela esteja funcionando muito bem. Então ele ficou limpo, mas os seus serviços estão funcionando bem. Se ele é limpo, se ele é saudável e resiliente, que ele seja produtivo. Então, que a gente possa explorar em 2030 este oceano, mas de uma forma sustentável e consciente, sem sobreexploração de alguns recursos, conhecendo mais os potenciais biotecnológicos da economia azul, né, lidando com talvez um dos principais conflitos, que é o conflito da pesca artesanal versus a pesca industrial e todas as questões envolvidas. Então, que a gente reconheça esses serviços ecossistêmicos e saiba usar ou explorar da forma sustentável. Então, resultado limpo, saudável, resiliente, produtivo. E essa é a dimensão mais ambiental e um pouco humana. E aí vem para uma dimensão que ela é mais de
de uma escala maior, né, e oceano climática, que é o resultado 4, é que ele seja um oceano previsível. E o que significa ser um oceano previsível? Que a gente tenha conhecimento suficiente sobre ele para conseguir ter modelos para prever o seu funcionamento e a sua ação. Para, em casos trágicos, como o derrame de óleo que a gente teve na costa brasileira 2 anos atrás, que a gente não conseguia prever o que ia acontecer com uma mancha de óleo no dia seguinte, ou horas para frente. Porque a gente não tem modelos, a gente não conhece exatamente a circulação oceânica, a gente não tem monitoramento adequado, então a gente fica perdido. Então, como que você consegue gerar conhecimento científico como um todo, de forma que a gente possa prever, saber o que vai acontecer. Mudanças climáticas estão aí, impactos diversos estão aí, então que a gente possa ter, né, melhor modelo. A gente tem modelos muito seguros sobre clima, né, e tempo, principalmente, e muito pouco sobre a dinâmica do oceano per si. A gente consegue saber com bastante segurança e precisão o clima ou o tempo, né, daqui 15, 20 dias, mas a gente tem uma previsão muito baixa de como vão estar as questões oceanográficas. Então, isso a gente precisa melhorar muito. Então, ele é limpo. Em 2030, a gente espera que ele esteja limpo, saudável, resiliente, produtivo, previsível e que ele seja seguro, que é o 5º. Ser seguro significa que a gente possa, então, explorá-lo de uma forma segura. Nós estamos falando da navegação, né, porque hoje a relação, por exemplo, da segurança com a poluição é enorme, porque a gente não tem segurança alimentar, a gente não tem segurança de navegação, porque existem grandes desastres ou principalmente grandes prejuízos da navegação por conta da quantidade de lixo no mar, das redes fantasmas, de pesca fantasma, e assim vai. Então, que a gente saiba, conheça ele o suficiente para se sentir bem e sem medo deles. A gente consegue prever algum problema, a gente consegue explorar o turismo de uma forma segura, os esportes, a alimentação. A gente tem segurança em todas as vertentes de segurança que a gente possa pensar. E aí vem os 2 últimos resultados, que eles começam, então, os 3 primeiros passam muito do ambiente seus aspectos biológicos e de serviços e impactos. A gente tem os 2 próximos muito de entender modelos de larga escala e o funcionamento. Nós vamos para os 2 últimos, resultados 6 e 7, que começam a trazer muito a relação também com a sociedade. Então, o resultado 6 é que ele seja um oceano acessível. E aqui acessível não no termo... Bom, também em termos de acessibilidade, mas acessível em termos dos dados científicos. Que o conhecimento como um todo e os dados gerados estejam disponíveis para todos os setores, para todo. A gente tem muito investimento em ciência no mundo afora que fica na mão do pesquisador que teve aquela pesquisa. Os dados ficam na mão, o conhecimento fica numa conversa entre pesquisadores e outros setores da sociedade, e outro não tem acesso a isso. Então, a gente fala que a gente sabe muito pouco do oceano, mas, na verdade, a gente sabe mais do que a gente imagina. Só que a gente não consegue ter acesso a muita dessa informação. Então, a gente precisa, nesse mundo globalizado, a gente precisa desenvolver mecanismos que esses dados e conhecimento estejam muito acessíveis à sociedade. E se o oceano, em 2030, a gente espera um oceano limpo, saudável, produtivo, previsível, seguro e acessível, que isso tudo nos permita que em 2030 a sociedade esteja envolvida, inspirada pelo oceano. Que entra um conceito muito claro da década, que é o conceito da cultura oceânica, que é o conceito de entender o papel do oceano na nossa vida e a influência das nossas ações sobre o oceano. Veja que o conceito de cultura oceânica, ele conversa muito com o conceito de saúde única. Quer dizer, não existe indissociabilidade. O que
a gente é influenciado pelo oceano e as nossas ações estão influenciando. Quer dizer, ele é o conceito de cultura oceânica, de uma forma, ele é um recorte oceanográfico, um pouco de uma relação de pensar que a nossa saúde está intrinsecamente ligada dos demais organismos, da saúde dos ecossistemas, e que não existe como dissociar. Então, esses são os 7 resultados. E aqui eu acho que chega muito, né, e isso eu vou explorando um pouco, e claro, quero ouvir e pensar e debater com vocês dessa questão, dessa relação. Quer dizer, a gente tem uma década que começou muito bem, com um movimento muito forte mundo afora, de engajamento dos diferentes setores da sociedade, que está crescendo. E que está crescendo e esperamos que cresça muito mais. E ela abre oportunidade para que a gente possa trazer diversas pautas pelo contexto da Agenda 2030, pelo contexto oceanográfico, e sim, eu também tenho trabalhado um pouco nessa lógica, pelo contexto da saúde única, da relação, quer dizer, se a gente fez um workshop aqui na Unifesp com a Universidade de Bangor, no Reino Unido, recentemente, que era um pouco para pensar a relação de saúde única no contexto da década, né, o encontro das agendas saúde única e oceano de uma vez, né, muito próximos, porque se a gente começa a olhar, né, os estudos de bem-estar humano, os estudos, temos colegas que trabalham muito com a questão da saúde física e mental dos cuidadores de pessoas que têm problemas de saúde. Porque a gente, obviamente, dedica muita atenção e tem que dedicar às pessoas que têm problemas de saúde, principalmente problemas mentais, mas a gente olha talvez menos para aquelas pessoas que cuidam dessas pessoas. Então, a gente conversou muito com um grupo que trabalha, faz um trabalho com cuidadores, tanto aqui quanto no Reino Unido, e aí se vê muito claramente como estar próximo ao mar, então aqueles que moram na zona costeira, quando eles têm um momento de folga, eles querem ver o mar, porque aquilo nos ajuda a aliviar. Então, várias das questões de bem-estar, se você pensa, a maior parte da população na zona costeira, é cientificamente comprovado que estar próximo ao mar faz bem para a saúde. Você vê uma série de relações, a segurança alimentar associada, assim, como que você agora associa esses desafios da década, esses resultados esperados da década, como que a gente alinha isso para também promover mais, de uma forma mais clara, acessível, as questões de saúde única, o conceito de saúde única. E acho que aqui existe um universo muito grande de possibilidade, muito grande, e muito pouco explorado. Por isso que a rede, a Corra, como vocês estão montando, é muito importante. Porque eu até no workshop que a gente fez, eu brinquei assim, eu falei, gente, assim, a gente primeiro fez um levantamento com participantes do workshop, né, o quanto se sente à vontade com o conceito de saúde única e o quanto se sente à vontade com o conceito de década. E os pesquisadores, e todos, ou trabalham com o oceano, ou trabalham com saúde de populações que vivem na zona costeira. E as pessoas não se sentiam à vontade com essas agendas. Eu falo, ok, isso é normal, e vocês sabem disso tanto quanto eu, né? A gente pensa na questão da saúde única também. Então, assim, se as pessoas não se sentem à vontade com uma agenda, imagina a gente pensar o que é o nosso tema de hoje, de juntar duas. Então, aqui está uma possibilidade muito grande de uma diferença, porque existe uma sinergia clara de pensar a relação do ser humano com o oceano, aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente dá, e eu, de uma opinião aqui muito minha, né, não é um levantamento tão sistemático, mas a gente olhar e ver que a saúde humana, eu acho que ela ainda está menos presente do que ela poderia estar na saúde. Eu sempre tenho tentado evitar as compartimentalizações. Tem a discussão de saúde única,
ela está menos presente nas discussões da década. Ela está lá, ela está nos registros escritos, mas ela ainda está menos. Eu acho que a gente precisa de mais movimentos que tragam a junção dessas agendas, porque existe uma sinergia clara, e quando a gente soma a questão da degradação, a década da restauração dos ecossistemas, né, que vai tratar da degradação ambiental, a gente está novamente alinhando isso tudo. Então, hoje eu começo a ver esses movimentos, a formação dessas redes, e aí vejo que todas elas têm alguns pontos similares e que a facilitam a sinergia, que todos são temas trans ou interdisciplinares. Todas elas, seja falar da ciência transformadora oceânica, seja falar da saúde única, seja falar da restauração de ecossistemas, são temas que eles são interdisciplinares, que eles demandam que diferentes áreas do conhecimento atuem juntos para tentar alavancar, promover o conhecimento. São temas, são questões, são áreas que necessitam de ação de diferentes setores da sociedade. Então, o papel da ciência transformadora, de engajar os diferentes setores da sociedade, é muito importante. E quando você vê, então, uma oportunidade como essa sendo posta, o movimento tomando cada vez mais forma, mais corpo, a gente tem aí uma possibilidade muito forte de sinergia. Então, como é que eu vejo a década do oceano? Eu vejo a década como uma oportunidade única da gente fazer transformações. Como que eu vejo a sinergia de pensar a saúde única e a década do oceano? Eu vejo como duas agendas que são irmãs. E que juntas é a história que 1 mais 1 não são 2, 1 mais 1 vai virar 3. Porque elas têm um potencial muito maior. Então, eu acho que existe aqui um caminho da gente construir cada vez mais, de pensar e de trazer movimentos, pautas, pesquisas que envolvam e promovam a disseminação e a geração de conhecimento sobre saúde única num contexto também alinhado à década. Porque isso inclusive vai facilitar na questão de geração de conhecimento, na questão da envolvimento social e do que é o resultado esperado 7 da década, né, que é envolver e inspirar a sociedade, mas também de um resultado do andamento aí, né, o que é muito esperado pela década, e ela é uma construção que é mais lenta, então por isso que ela obviamente vai demorar um pouquinho dos anos ao longo da década para aparecer, que é que a gente tenha políticas públicas claras, né, voltadas a essa ciência, voltada a essa transformação, voltada ao desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa gerar este conhecimento, a gente precisa desse movimento que pensa um oceano limpo, saudável, que pensa o oceano produtivo, previsível, seguro, que seja acessível, que inspira, e isso tudo possa inspirar ou promover políticas públicas. Então, eu acho que naturalmente a questão saúde única, ela se soma nessa pauta e ela pode automaticamente estar claramente presente nessas políticas públicas. Então, esse é um início, uma discussão geral. Eu optei por não trazer os 7 resultados com as suas figurinhas, com não sei o que, isso não parece uma aula de quinta-feira à noite. Eu falei, não, é mais numa lógica de bate-papo. Esse é o cenário da década, essa relação com a saúde. Eu tenho algumas outras provocações a pensar, né, dessa relação com a sociedade, mas talvez eu vá deixar isso por meio do bate-papo. Falei que eu ia falar em torno de 20 a 30 minutos. Eu acho, então, que eu paro por aqui um pouco, e aí a gente pode, a partir de perguntas ou de um bate-papo entre nós, tocar essa conversa e pensar essa relação. Tá? Acho que esse é o pontapé inicial que eu queria ter dado. Obrigado.
E aí eu não sei se a Amy está por aí para voltar. Se ela não está, aparentemente a Amy não voltou. Então, pronto, voltou. Sim, professor, estava aqui te escutando no backstage, fazendo muitas reflexões acerca de tudo que o senhor estava falando, e a gente traz isso em alguns minutos. Nós temos aqui algumas perguntas aqui pelo chat do YouTube, né, com algumas participações. Primeiro, eu vejo aqui do Carlos Cabral um questionamento. Sabemos que há poucos dados conhecidos sobre os oceanos e podemos inferir para os ambientes continentais também. Ao mesmo tempo, temos a ciência da importância desses sistemas, e ele continua em seguida, seja para a sociedade ou o próprio ambiente em si. Qual é a principal problemática que promove a escassez de estudos mais profundos desses ecossistemas, se eles são fundamentais para a sobrevivência? Claro, a resposta que eu vou dar é a partir da minha opinião, né, gente? Não posso... Eu não sei se eu tenho a resposta da forma que eu assim, qual que é o principal problema? Bom, não sei. Mas se eu posso indicar um problema que eu acho que está entre os principais. A gente tem uma dificuldade de entender a complexidade dos sistemas. Então, os sistemas são importantes, mas eles são complexos. E a gente evita, eu digo a gente como sociedade, né, lidar com problemas complexos. E eu tenho a impressão, eu tenho trabalhado um pouco com a área de comunicação nos últimos anos, que isso tem piorado muito na última década, a partir do advento dos, do crescimento e da popularização de celulares, que já nem são mais celulares, são microcomputadores que a gente carrega na mão, e onde a informação está na mão. Só que as pessoas, assim, o que foi criado com um potencial de ser, cara, eu posso acessar qualquer informação no mundo na minha mão agora e aprender mais. Ele virou um espaço de preguiça, porque ninguém usa para isso. Aliás, né, não vou entrar nessa seara, mas acabou virando um caminho contrário. As pessoas passaram a divulgar informações erradas. E aí a gente começa hoje a ter cada vez mais, isso já tem estudos mostrando, crianças, jovens e adultos que leem menos com preguiça. Porque assim, eu quero a informação rápida, eu quero agora, e ela tem que estar imediata. O imediatismo simplista, ele tem que vir. Então, como é que eu vou entender a complexidade do sistema se eu quero um algo rápido e simples? Nem tudo, ele pode ser dito de uma linguagem simples, isso é importante, e isso promove conexão com a sociedade, mas os processos ecossistêmicos, eles sempre são simples. Então, eu acho que ao longo do tempo, se eu penso, e um pouco que eu tenho lido dessas, refletido sobre esse processo todo, eu vejo que, primeiro, claro, o ser humano, ele é antropocêntrico, né? O mundo gira ao nosso redor, nós somos o mundo. Então, é assim, as ciências da saúde, ela desenvolve sempre muito mais rápido do que qualquer outra ciência, porque, é claro, eu preciso me preocupar com o que me diz respeito. E o que me diz respeito é o que eu estou vendo agora. Existe isso que eu estou vendo agora novamente, estudos mostram que existiu por décadas uma percepção, nesse último século, de que os recursos ambientais, gente, o mundo é muito grande, tem muito oceano, tem muita floresta, eles estão aí para ser usados. Essa filosofia existiu. Então, nós tivemos gerações de pessoas que nunca entenderam a sua relação com o meio ambiente. E a gente tivemos gerações de pessoas que nunca entenderam, e que até hoje não entendem, que a nossa taxa de geração de resíduos que permanecem por séculos é maior, muito maior,
centenas de anos maior a necessidade de degradação do que a gente gera. Ou seja, eu vou morrer e boa parte do lixo plástico que eu gerei vai ficar por sei lá, quantas gerações da minha família. Então, mas, né, então assim, hoje a gente já começa a ver, não é assim. A gente já tem, né, hoje isso aí é uma reportagem, até quem não viu ainda, mas uma reportagem muito interessante, que fala, assim, a pra lá de urgência da questão do derretimento do Ártico, né, porque assim, isso vai trazer processos claros, ou seja, enfim, Carlos, pensando na sua pergunta, eu acho que a gente vem de muitas décadas onde se entendeu que o ambiente estava aí para ser usado e que ele ia se auto-regenerar, e está tudo bem, obrigado. E aí, se somou a isso uma taxa de industrialização muito forte, então eu queria tudo muito rápido, fora isso eu tenho um pouquinho mais de cabelo branco do que boa parte aqui. Gente, eu lembro no final dos anos 80, acho que quando começou a popularização do plástico descartável, ele era uma maravilha, ele veio como uma solução. Você podia fazer festa de criança ou festa de família sem ter que lavar louça depois. Quer dizer, não se pensava no que vinha depois. Então a gente teve isso por muito tempo e agora, precisamos reverter. Agora, o que eu tenho dito nessa questão do fundamental para a sobrevivência e nos movimentos que nós estamos todos aqui juntos, é que a gente tem um pouco de paciência. Porque demorou décadas para a gente chegar nisso. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser em poucos anos, não vai ser nem numa década que nós vamos reverter isso. Ele tem que ser um movimento constante, e aí vai chegar, vai levar algumas gerações também, mas e aí muda. E aí volto no meu comentário inicial dessa resposta. A gente tem paciência, vai levar um tempo, só que agora a gente tem a geração do imediatismo. Eu quero tudo para agora, para ontem e para já. Então, essa complexidade nós precisamos lidar. É verdade. A gente tem muitos canais também para obter as informações e, às vezes, muitas informações não deixam também que nós, né, levamos um tempo para se aprofundar. Eu acho que o que a gente tem às vezes falta na gente a gente querer dar aquele zoom, né, naquele tema, e a gente vê que tudo é muito mais amplo, que tem uma anatomia, que tudo tem um contexto, que tudo se conecta, e muitas vezes com muitas informações a gente não consegue, né? O Carlos Cabral, ele continua real. Lembro que quando era adolescente eu lia bastantes livros didáticos e paradidáticos, continuo lendo pelo hábito, né? Meus sobrinhos de hoje não sabem o que é isso, né? E a gente precisa dar essa continuidade, a gente tem que se adaptar em meio a esse sistema que se transforma. A Rosângela Miller de Barros, professor Ronaldo, na minha opinião, a ciência ainda não tem chegado de forma palatável para a sociedade, não tem atingido a massa, que é quem realmente se beneficia. O que o senhor pensa disso? Em seguida, não estaria na hora da universidade reverter isso? Universidade sem fronteira? Sem fronteiras. Eu total concordo com o teu ponto. Eu aqui até trazendo um pouquinho da minha história, para você entender como é que eu concordo com esse ponto. Eu sou biólogo de formação, eu sou biólogo de formação, sempre trabalhando com a parte, comecei com ecologia de alimentar, depois de populações, de ecossistemas, em ambientes costeiros sempre, mas como biólogo de formação e trabalhando com praias arenosas, costões rochosos, manguezais, entendendo esses sistemas. E aí, fiz graduação, pós-graduação nessa área, e estava no pós-doutorado. E aí eu prestei o concurso aqui da Unifesp em Santos. E a minha vaga, ela é de metodologia e comunicação científica. Então eu entrei para dar aula de metodologia, né, de comunicação, eu fui cada vez mais, fui dando aulas nisso, mas a tua pergunta, isso em 2012, tá? A tua pergunta foi onde em 2012, 2013,
eu comecei a ficar um tanto incomodado de falar, não, pera lá, para onde vamos? Eu vi que, acho que, se eu não me engano, eu vi que a Camila Domito estava aí também, nessa época, 2013, 14, eu fazia parte com a Camila, outras pessoas, de um grupo da Fundação Grupo Boticário, de projetos, chamado Lagamar. O Lagamar, para quem não conhece, é o maior contínuo de Mata Atlântica restante do mundo. Ele começa aqui em Peruíbe, em São Paulo, no litoral sul de São Paulo, e vai toda a costa do Paraná. É o maior contínuo. E aí, tinham 12 projetos que eram financiados sobre o Lagamar, e a gente se reunia anualmente. E nesses encontros, a Fundação Boticário nos provocava que ok, mas como é que o projeto que vocês estão realizando vai ajudar na gestão do Lagamar? E era uma provocação, e eu ficava com aquilo, com essa provocação. Então foi 2012, 2013, né, como é que eu posso fazer isso? Aliás, é até curioso, ontem saiu o artigo que vinha dessa área, que era quando a gente estudou macrofauna de estuários, mas ao final, como que os gestores do parque aqui da Jureia e a comunidade local entendiam aquele dado e conseguiam relacionar o dado com o dia a dia deles. E foi muito legal porque os pescadores conseguiram falar, não conheço os bichinhos que vocês trabalharam, mas a gente entende que o resultado que vocês tiveram bate com peixe tal, com peixe tal. Super legal. Mas, enfim, eu comecei a realmente ter esse incômodo do que você está dizendo, que é a academia. Ela se fechou dentro dela. Tem uma palestra que eu dou algumas vezes no CNPq, que aborda exatamente isso. Ela por si só demora para não vou trazer, mas que é o seguinte. Então, a CAPES, CNPq, os órgãos já estão cientes disso. De novo, vamos voltar para a história. Tem uma reportagem de uma diretora da CAPES maravilhosa, depois eu preciso achar o link, eu passo para ele, eu posto lá no grupo do WhatsApp para todo mundo, mas é assim, a gente vem de uma ciência na década de 50, 60, que não tinha indicadores. Então, assim, eu faço ciência porque eu quero fazer ciência. Aí, globalmente, o Brasil sempre vem um pouquinho depois, mas os movimentos são os mesmos. Globalmente, daí no Brasil, começou a dizer, não, pera lá, não é fazer ciência porque quer. A sua ciência precisa valer para a comunidade científica. Então, começou uma pressão de publicação. Então, essa diretora da CAPES, ela faz um olhar do histórico da influência da CAPES. Ela mostra assim, bom, aí se eu não me engano de cabeça, não estou com os slides, mas é algo assim. Na década de 70, foi quando a CAPES instituiu a pontuação do currículo dos pesquisadores para que eles pudessem ter novos financiamentos. Ou seja, para você ter novo financiamento, você tem que ter publicado o que você teve, o que você recebeu antes, porque antes não existia essa pressão. Então, os pesquisadores começaram a se preocupar em publicar. Aí, na década de 80, começam a surgir os índices. Então, aí veio o Qualis, ou usar esses índices. Porque você começa a comparar. É muito mais pesquisador. Então, assim, não é só publicar, também começa a qualidade. Você está publicando onde e quanto. Então, enfim, no resumo veio um movimento que tem que publicar muito. Opa, agora tem que se preocupar com a qualidade. E, ao mesmo tempo, vieram as notas dos programas de pós-graduação. Então, da década de 80, 90 e 2000, então foram 3 décadas, que cada vez mais as agências de fomentos globais e nacionais, elas instigaram que para você ser alguém na academia e conseguir recursos para fazer pesquisa, você tem que cumprir requisitos. E o que essa reportagem que eu estou falando, ela é de 2014. Então, ela fala que já em 2014, não, 2017, já no final dos anos de 2010, 11, a CAPES fez uma avaliação e percebeu que o que eles tinham feito para instigar que a gente fizesse mais ciência de qualidade, na verdade, formou gerações de máquinas de publicar paper. E que boa parte dos pesquisadores não refletem sobre o que estão fazendo mais. Eles simplesmente querem publicar papers para atingir tabelinha e concorrer melhor. Então, começou nesta última década, e é fato a gente olhar, um movimento reverso. Claro que essa última década, com o advento de acessibilidade a informações mil, e com um país onde a cada dia e a cada ano se acorda com um governo, para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, que não tem
uma estrutura linear, tudo ficou muito complexo. Porém, a gente vê movimentos, quem estiver na academia, aqui assistindo, quer se ver, a CAPES instituiu agora a avaliação dos programas de pós-graduação, conta muito o impacto social que o programa tem. Então, está todo mundo agora tentando entender o que significa o impacto social de um programa de pós-graduação. Então, assim, você já começa a trazer a reflexão de volta. A CAPES baixou agora, que assim, não adianta você publicar 10 papers no ano. Cada pesquisador num programa de pós-graduação pode indicar um paper por ano na hora da avaliação. Então, o processo, ele começou. Bom, nessa linha toda que a gente está falando, veja só isso, de 2000 da década de 80 até agora ainda está, a gente formou e forma profissionais que são aptos ou se preparam para publicar papers, e acabou. Enquanto isso, nas 2 últimas décadas, a acessibilidade à informação cresceu muito. E nós não ocupamos esse espaço como deveria. E deixamos o espaço para as fake news e para os youtubers, que alguns fazem um trabalho maravilhoso, mas outros não. Então foi ali que surgiram pessoas que passaram a explicar com uma argumentação muito clara do oceano em algum lugar. Enquanto isso, os pesquisadores estavam preocupados em publicar paper. Então, hoje, eu acho que essa realidade que você traz da ciência chegar na grande massa, ela está detectada, e aqui eu vejo isso como... Então, eu no meu processo, em 2017, foi quando eu decidi juntar o que eu fazia com o oceano com a parte de comunicação, partindo de um problema. Eu tive um projeto que acabou agora, no começo desse ano, que foi o que gerou o programa Maré de Ciência, que é o programa que a gente trabalha aqui. O problema científico daquele projeto era um projeto de políticas públicas, o programa de políticas públicas da FAPESP, era que os diferentes setores da sociedade não conversam sobre ciência, e que a comunicação que a gente faz da ciência, ela era o problema. Então, é como comunicar a ciência para um tomador de decisão, como comunicar a ciência para a sociedade civil, para a grande massa, como você traz. Que métodos, que técnicas, também existe ciência por trás disso. O que tem? Então, a gente teve um projeto, foram 3 anos sobre isso, que levou, então, a entender muitas questões dos programas de ciência cidadã, que são uma ferramenta incrível de você se aproximar da sociedade, mas uma ferramenta perigosíssima, se não for bem feita com valores éticos muito claros, porque a ciência cidadã, ela abre a porta para a uberização da ciência. Assim, se preocupar com a parte cidadã da ciência cidadã é muito importante. Você tem como pensar em como levar isso para quem toma a decisão, que não está interessado numa série dos pontos científicos. Então, assim, eu acho que você traz um ponto correto. A boa nova que eu vejo disso é a academia já está muito ciente, só que agora ninguém sabe o que fazer. Mas está ciente, isso ficou claro, principalmente agora com o negacionismo científico. Então, precisamos nos reaproximar da sociedade e, de novo, não vai ser da noite para o dia. Obrigada, professor. Muito bem falado. A gente tem muito que refletir sobre essa questão atual, até acho que a compreensão de entendermos essa questão histórica, né, nos dá uma base melhor para a gente, né, dar seguimento, refletir sobre todas as perguntas que estão sendo feitas. Nós temos aqui uma pergunta, professor, da Luciana Alborges. Professor, moro na praia há 1 ano, fico impactada com o lixo deixado nas areias. Como conscientizar a comunidade local e os turistas? Qual é, na sua opinião, a melhor abordagem? E a Rosângela agradece, né? Obrigada, professor. Que o impacto social tome cada vez mais espaço nos programas pós-graduação, e não só neles, mas na graduação também. Isso aí. E no ideal, vamos lá, né? A questão do lixo e como conscientizar.
Eu acho que a educação, e aí a educação ambiental, e todos os formatos, a cultura oceânica, quando a gente fala da década, elas são os caminhos. Né? Na minha opinião, qual que é a melhor abordagem? Eu aqui vou falar o que a gente tem aplicado numa área de ciência, como equipe, como grande grupo, e que há 4 anos, e a gente cada vez mais tem mais certeza que, na nossa opinião, este é o melhor caminho. Que é... aí que você pode pensar na linha que você quiser, de educação, educação ambiental, seja o que for. É nunca fazer para o outro. O que quer dizer isso? Eu não tenho que fazer uma educação para os turistas, ou para os moradores, ou para as escolas. Não tem. Educação ambiental não tem. Eu sou contra programas de educação ambiental para turistas. Tem que fazer educação ambiental com os turistas, com a escola. Existe uma diferença enorme quando eu troco a palavra para a palavra com. Fazer com alguém é convidar este alguém para estar junto em todo o processo. É falar e ouvir. É construir com estas pessoas. Na área de ciência, a gente tem o com como um valor claro, e aí ele demanda mais tempo para uma ação, porque você precisa que o outro esteja engajado, e que ele se veja, e que ele construa aquela ação. E isso leva um tempo. A gente tem o nosso trabalho mais longo, ele completa 3 anos agora, que são com crianças que moram nas palafitas aqui de Santos. Santos, para quem não conhece, é uma ilha estuarina, e ela tem realidades que distantes 6 quilômetros de distância, que não é nada, 6 quilômetros de distância, a gente vai de um bairro que tem o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano da Suécia, 6 quilômetros distante, a gente tem 25 mil pessoas morando em palafitas. Palafitas, para quem não conhece, né, são favelas em cima da água, que tem índice de desenvolvimento humano igual aos países mais pobres do norte da África. Então, assim, é uma realidade muito gritante. E a gente, há 3 anos, trabalha com a comunidade. Esse é o nome do nosso projeto, é Maré com a Comunidade, das Palafitas, uma parceria com o Instituto Arte Ludica, onde toda terça-tarde a Tati, a Bárbara e a equipe passam lá com as crianças construindo questões científicas que as crianças constroem. Então, são crianças de 6 a 14, 15 anos no contraturno escolar. E veja, eles moram nas palafitas. Gente, para quem não sei quem realmente conhece essa realidade, ela nos emocionou e nos emociona muitas vezes por muitas histórias, porque quando a gente começou a realmente a construir essa relação com eles, você descobre coisas, assim, então, é uma ilha, que na frente é mar e atrás é estuário. 25 mil pessoas morando na palafita. Tudo bem que não são as 25 mil de Santos, São Vicente e Cubatão, porque as 3 cidades são integradas, não importa. Uma comunidade de 25 mil pessoas. Palafita, eu vou dar só 2 exemplos de como a gente diz assim, como a gente tem que parar para entender. A gente quer chegar lá, então vamos falar da reciclagem do lixo, vamos fazer, né? Você quer mudar o mundo. Mas constrói uma relação e para ouvir essas pessoas. Aí logo no início a gente descobriu uma primeira questão que era assim, você tem adultos na faixa dos 30 ou 40 anos que nasceram e cresceram naquela comunidade. 30, 40 anos de idade, nasceram e cresceram naquela comunidade, que está distante a 6 quilômetros do mar, onde tem o Jardim de Orla, que está no Guinness há não sei quanto tempo, porque é a orla mais longa e bonita do mundo, ou o jardim mais longo, perdão, não é a orla, mas é o jardim mais longo e bonito do mundo, está no Guinness, de Santos. Aqueles moradores a 6 quilômetros nunca viram o mar. Nunca viram o mar. Eles moram numa ilha. Para eles, o mar é o estuário que está ali atrás. Eles não compreendem a diferença do mar e estuário. Eles percebem o quão forte é isso, porque traz uma série de relações. Eles não se sentem pertencentes ao espaço que está no Guinness, que tem os turistas que vêm. Eles não têm recursos, não precisam pegar o ônibus para ir para lá.
Então, assim, tem uma série de pontos. 2, a naturalidade desses processos. Num dos dias de ação que a gente tinha lá, numa das terças, a nossa equipe chegou já com uma relação, e uma menina, uma criança de, acho que era 8, 9 anos, chegou para uma das nossas alunas e falou assim: tia, fala uma coisa, você mora numa casa com janela ou sem janela? E claro que a nossa equipe tem preparação para isso, porque quando a aluna, eu não estava, quando a aluna me contou depois, ela chorava, né? Ela falou assim, como ela teve que usar toda a preparação que ela tinha antes, porque ela parou para entender assim, o que ela está me perguntando? E imediatamente ela falou, a menina divide os amigos dela entre aqueles que estão em casa, que tem janelas que não tem. Porque ela e vários amigos moram num caixote de madeira, em cima do estuário do lixo, que sequer janela tem. Então, assim, a gente tem uma série de questões para pensar. Então, a pergunta que a gente tem que responder para pensar nessas abordagens é: eles têm que nos ensinar como fazer. Não adianta querer chegar para essa criança que não tem janela na casa dela com um pacote pronto de como reciclar lixo. Agora, a gente pode sentar com ela e ir no tempo dela até ela entender essa necessidade. E eles estão fazendo. A gente já tem histórias incríveis dessas crianças de como eles estão mudando, mas porque eles estão começando a se questionar e eles estão leva um tempo. No caso dos turistas, que claro, o turista não tá na praia aí o tempo todo, eu acho que a gente precisa pensar em abordagens claras, diretas, de comunicação e de mudança da geração. É lembrar que todo turista adulto hoje, ele foi criança um dia. Então, acho que cada vez mais, e aí a cultura oceânica, os movimentos da década nos ajudam, e aí aqui no Maré a gente está trabalhando com isso, esse ano a gente lançou uma Olimpíada Brasileira do Oceano, então convido todos e todas a conhecerem, divulgarem, engajarem, que é uma Olimpíada no intuito de convidar escolas e espaços não formais de ensino para que façam ações locais que trate de alguma questão do oceano. Não é só prova de conhecimento, mas pode ser prova, pode ser projeto socioambiental, pode ser projeto artístico-cultural, porque daí você engaja a sociedade e vai fazendo pequenos movimentos. Então, e aí a gente começa a ter uma mudança. Falo demais, né? Desculpa. Obrigada, professor, pela resposta. E trazendo agora um pouquinho, né, tudo aqui que a gente vem discutindo, vem trazendo, acho que, parcelas, partes, como se fosse um quebra-cabeça, né, da saúde única, que diversos aspectos. Por exemplo, né, o que o senhor vem citando também, desde lá do comecinho, das diversas, dos desafios, né, os objetivos com os oceanos, e ter essa dimensão também da relação de como a gente se relaciona com o oceano, ou as populações mais continentais, né, como é que elas se relacionam, isso entra a cultura oceânica, e a compreensão que cada indivíduo tem e como ele interage com o meio ambiente é diferente de um indivíduo para o outro. Quando a gente vamos mudar um pouquinho, a gente entra mais aqui nos animais, quando muda a espécie, a percepção de meio ambiente. Então, às vezes, a gente compreender o que é ambiente, o que é o meio ambiente, o que é a natureza, como a gente se relaciona, a gente consegue aprofundar essa visão, entender o quão impactante, ou o quanto não necessariamente negativo, mas o quanto a gente movimenta o ambiente, né? No caso aqui a gente está falando do oceano, né? Então, todas essas interações, e a gente traz o aspecto da saúde humana, né? Como o senhor trouxe também, a relação, bem-estar, que está ligada à saúde, a questão do meio ambiente, né? E como nós, como indivíduos, ainda mais pessoas diferentes, a gente tem uma relação diferente, uma relação, né, do nosso indivíduo com o meio. E com relação também aos animais, do jeito, né, que as nossas ações refletem, ou, né, o que
eles ali no ambiente fazem, e que tem também um reflexo nosso, né? E aqui a gente tem a presença da professora Cristina Etan Brewer, da Universidade de Washington, e a professora Jaqueline Bianchi de Oliveira, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E sejam bem-vindas, né? A professora, tanto a professora Cristina, lidera a rede One Health Brasil. Seja muito bem-vinda. A professora Jaqueline Bianchi de Oliveira, que tem também, junto com a professora Cristina, um andar longo, né? Também de experiência na saúde única, experiência com os animais aquáticos, está aqui também junto conosco na ECOA, trabalhando para a gente dar continuidade, né, nas atividades da rede, né? Sejam muito bem-vindas aqui e, né, fiquem à vontade, né, para dar a continuação desse bate-papo. Aproveito também para dizer, né, que no chat também fiquem à vontade para dar continuidade ao bate-papo, ao que vier agora em seguida, né? Dou a palavra para vocês. Professora Jaqueline? Obrigada, Amy. Muito obrigada, professor Ronaldo, por trazer essas experiências, essas reflexões para a gente, muito importantes. Eu, durante muito tempo, fiquei e ainda fico, né? Fazendo a reflexão sobre essa conexão da saúde única com a década oceânica. E hoje o senhor pôde trazer uma panorâmica bem importante, né? As agendas irmãs que a década oceânica e a saúde única compartilham. E me fez refletir, principalmente à luz do que essas duas agendas têm em comum, que são os serviços ecossistêmicos, né? Eu não tinha parado para pensar sob essa perspectiva que o senhor nos apresenta, o suprimento de oxigênio por parte dos oceanos, a segurança alimentar, o bem-estar humano a partir de atividades ou de estar em frente ao mar, ou estar quase perto, né? A gente já começa a sentir esse bem-estar. Então, isso foi muito, muito, muito interessante, né? Uma visão que, bem ou mal, a gente já quer uma conexão muito mais direta, né? A contaminação e o quanto essa contaminação atinge os organismos aquáticos e o quanto atinge a nós, humanos, e o senhor nos apresenta uma perspectiva bem interessante. Eu agradeço por isso e lhe parabenizo pela apresentação. Boa noite também, professor Ronaldo. A gente sempre pensa que nós já sabemos tudo na vida, né? Quando a gente chega e fala, não sei nada. Foi assim que hoje eu estou aqui, anotei tudo. Falei, nossa senhora, muito obrigada. E assim, na meia hora, não precisou de slides, nada. Deu toda a visão geral, importante, inclusive essa conexão com a saúde única, né? E fundamental, inclusive algumas experiências que você tem, eu também tive. E uma delas, para nós refletirmos, são as bolsas de apoio de financeiro para as pesquisas para a década oceânica, e nós aplicamos várias vezes como saúde única e não ganhamos, não recebemos. E aí, quando eu fui olhar, quem que recebeu a grant, né, a nível mundial, pela década oceânica, são geralmente assim, são o mapeamento, e são necessários, entendeu? Não que não exista. O mapeamento do oceano, é o que você mesmo falou, já 2 pessoas foram fora da órbita e os milionários não foram para baixo do oceano ainda, né? Então, precisamos descobrir o mapeamento. Mas muitos foram, a poluição, o plástico no oceano, e cadê a saúde única? Foram 10 ou 15 projetos que foram... então, por mais que nós tentamos, brigamos, lá vamos nós nas nossas especializações outra vez. Então, nós mesmos estamos ainda
Vamos aplicar a Bolsa de Projetos juntos, por favor, venham com a gente, né, Jaqueline e Amy? Precisamos da sua experiência para trazer essa conexão, que por mais que nós estamos todos os dias, ainda não chegamos lá, né? Então, acho que igual a Rosângela falou, nós precisamos chegar na sociedade, nós precisamos na população. E o mundo acadêmico, né? O que nós estamos fazendo? Então, ainda bem que nós estamos aqui juntos. Então, eu agradeço muito a sua participação de hoje. Eu aprendi bastante, né? E essa é uma das experiências, porque uma das vezes, assim, você mencionou bem, assim, né, a saúde do meio ambiente e a saúde humana. Eu aqui de trás já estava berrando. Os animais são sentinelas, os animais. Então, assim, né? Aí a Amy agora trouxe toda a importância dos animais, né? E eu trago essa experiência. A semana passada eu estava com a Universidade de Bolonha, na Itália, que tem um trabalho de PhD de saúde única, o primeiro na Europa, né? PhD de saúde única. E quem está ministrando é o grupo de Oceania, dos oceânicos. Maravilhoso, maravilhoso. E os projetos são mapeamento, plásticos no oceano. E eu mesma não conseguia conversar com as fisicistas e as engenharias químicas, que são as professoras do PhD, e eu lá de veterinária, com a saúde única, eu mesmo não conseguia comunicar, porque a minha pergunta era, qual é a doença que está acontecendo no Brasil, que acontece no Oceano Mediterrâneo? E nós não sabíamos responder, a não ser a técnica que vai fazer de laboratório, que vai coletar a amostra da água para processar em laboratório. Mas nós 4, 5 não sabíamos conectar. Depois de muita conversa, o que eu estou falando assim, nós ainda estamos separados nos nossos filhos. Eu já pensava no parasita, a única experiência que eu tenho é o ácido domóico, que é a vermelha, né? A rede, como é que fala? Maré vermelha, que é o que eu sei. Eu penso na baleia, eu penso nos animais marinhos, penso na saúde, na segurança alimentar com o peixe, mas eu não conseguia trazer o meio ambiente da água, do pH da água, da vida da água. Eu não sabia responder. Ficamos 5 lá, uma olhando para a outra, cada uma na sua caixinha. Ainda bem que nós conversamos, né? Conversa aqui, conversa vai. Mas faltamos... Esses são os meus desafios. Você tem esses desafios também? Tem, Cristina, muito. Também queria agradecer vocês. Eu acho que essa troca que é a coisa mais rica e mais importante, porque nós estamos todo mundo aprendendo junto todo momento. Né? E eu tenho esse mesmo desafio. Porque... E eu vou tentando entender de diversas dimensões. Né? Porque, assim... sair da caixinha não é fácil e entender esses processos complexos. Eu acho que eu tenho hoje conseguido fazer isso, porque na verdade eu fui forçado. Quando eu fui contratado aqui na Unifesp, a Unifesp ela tem um instituto interdisciplinar. Então nós somos 70 docentes num único departamento. Nós temos um departamento antropólogo, sociólogo, psicólogo, engenheiro, engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro oceanógrafo, biólogo, físico, matemático, químico. Então, assim, há 9 anos que eu estou aqui né, trabalhando no mundo junto. Isso é um aprendizado diário, que vai além da pesquisa. Porque fazer uma reunião de departamento, que tem um antropólogo, um sociólogo, um engenheiro, para decidir que cor vai pintar a parede... Gente, o pessoal das humanas, eles querem discutir o reflexo da parede na saúde. O pessoal da engenharia pega o pincel e pinta. Então, assim, e para você tomar uma decisão nisso, assim, é um aprendizado diário de respeitar o tempo, de respeitar a diversidade. E aí, quando eu entrei para o contexto científico, eu comecei a aplicar isso exatamente como relatado. Quer dizer, como é que o centro, como foi o workshop que a gente fez aqui recentemente, pensando em saúde única e oceano. Então, tinha psicólogos, oceanógrafos, gente da relação... Quer dizer,
como todo mundo sentar junto, médico, como todo mundo sentar junto e pensar. Gente, foi um super desafio, porque a gente quer, de novo, nós cientistas repetimos igual, a gente quer uma resposta rápida. Então, eu achar a relação da química, da física, para entender o processo, né, e a gente se questionar. Quando a Anne estava falando dos animais, né, quando comecei a entender mais da saúde única também, entendo muito pouco, e a gente fez um encontro no começo da pandemia, ano passado, com os nossos alunos de pós-graduação, e já entendendo que a pandemia trazia muito a pauta. E eu convidei aqui do Brasil 2 pessoas, e uma é a Nini Vicolonello, ela é do Ministério de Saúde, e ela trabalha com a questão da agenda da saúde única lá. E aí ela me corrigiu muito perfeitamente, né, na nossa discussão com os alunos, que ela falou, toda vez que você fala da saúde única, você fala a saúde humana, ambiental e dos animais. Você pode me dizer onde é que estão os vegetais e algas nessa história? Ela foi a saúde dos organismos. Ela falou, porque as pessoas olham só para os animais e esquecem das plantas, esquecem das algas, esquecem... Ela falou, essa é a minha briga no ministério. Ela falou, todo projeto que chega com saúde animal, eu falo, pera lá, e de onde vem? E eu falei, gente, eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, porque eu sempre falei a saúde animal. Então, assim, a gente tem... É um processo. E acho que a gente tem que entender que a resposta, ela está naquilo que nenhum de nós sabemos sozinho, né? Então, isso que eu tenho que dizer. A gente tem que juntar e ter espaços e respeitar o tempo, e aí nós vamos achar algo que não é a primeira resposta, não é a segunda. Quando eu faço exercícios com os alunos ou oficinas de construção, na época do mundo presencial, que podia usar flip chart, eu às vezes fazia exercício que é assim, liste os principais tópicos, assim, liste os principais coisas da saúde única que tem na sua cabeça. Aí eu mais ou menos controlo assim, 3 minutos, vou listando. Quando dá os 3 minutos, eu falo, vai diminuindo o número de palavras. Tá todo mundo feliz? Tá. Aí eu rasgo a folha, eu falo, agora começa sem poder repetir o que estava lá. Porque é agora que vai vir o diferente. Porque todo mundo falou o que é, agora deem o tempo e encontrem algo novo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Eu encontro os mesmos desafios que você. E tem vezes que eu saio de reunião e falo, o que foi isso? Eu tomo um tempo, ou eu leio um artigo e falo, não, eu vou achar uma conexão aqui, calma lá. Fantástico, estamos juntos. Fantástico, obrigada. Uma pergunta agora que eu não sei se eu não entendi ou eu não sei. Quando você mencionou economia azul, então eu falo de Economic Health, que é saúde única, que vou lá para lá, eu viajo no Banco Mundial e com a saúde única, mas eu não sei, por favor, defina para nós, quem já sabe, obrigada, mas eu não sei economia azul. A economia azul é a economia que vem do mar. Então, a gente olha muito pouco para ela. E se a gente pega um país como o Brasil, o último estudo, que já data de 2017 ou 15, mas assim, tem pelo menos 4 anos, mais de 20% do PIB brasileiro vem do mar. Só que menos de 1% do investimento em pesquisa volta em pesquisa oceânica. Olha o desbalanço. Então, o que é a economia azul? É toda a economia, é o parte do PIB, que tem uma relação que depende do oceano de alguma forma. Né? Então, e isso vai desde questões turísticas. Assim, se a gente pega boa parte da economia do turismo do Nordeste, bom, ela é uma economia azul, porque se não for o oceano, as pessoas vão para lá na busca da praia. Então, esta leitura que agora tem tomado muita força da economia azul e todos os aspectos biotecnológicos, ou seja, o azul é assim, tudo que veio do oceano, para trazer esse disparate que é assim, olha o quanto ele dá, mas olha o quanto ele recebe. Né? A gente está num país que menos de 50% do esgoto é coletado. E desses, menos de 15% do total é tratado, gente. Ou seja, você tem a quem é devolvido in natura para o ambiente e que vai ter um monte de afeto humano. Então, assim,
Ah, mas não tem recurso. Todo mundo fala assim, não, pera lá, tem um desbalanço aqui, porque o oceano gera muito recurso econômico para o país. A nossa, aqui no Brasil, a gente chama isso da Amazônia Azul, então é outro termo para quem não conhece, né? Ele tomou muita força por conta da Amazônia, que é a nossa área marítima, que é chamada Amazônia Azul, que, aliás, das pequenas coisas, que estava falando de aprendizado, eu, numa reunião, foi dezembro do ano passado, eu estou até agora assim, com um grupo da Marinha, e eles me chamaram uma atenção para um algo que eu falei, cara, a gente tem que comprar a briga agora sobre isso, que é, nós aprendemos errado a vida inteira, o mapa do Brasil está errado. E se você pede para qualquer pessoa falar, mostre o mapa do Brasil, ou se for no Google e colocar mapa do Brasil, aparece só o mapa territorial. O mar brasileiro, a faixa da Amazônia Azul, que é responsabilidade do governo, que é responsabilidade de defesa, que gera economia, que gera tudo, a gente não ensina nossas crianças que eles fazem parte do país. Ele faz parte. Aquelas 200 milhas, elas fazem parte do país. Então, ela precisa ser olhada. Então, foi muito legal na Marinha ter essa reflexão, que não, o mapa do Brasil, do país, ele tem que incluir a parte marinha, porque ele é parte do país. Né? Para não acontecer como foi quando foi a história do óleo, que inclusive o governo, a primeira reação foi, isso não tem nada a ver com isso. Claro que tem, está dentro do seu país, está dentro do mar territorial, está dentro do mar brasileiro. Então, assim, essas mínimas coisas são conceitos mínimos que fazem uma diferença enorme no final. E as pessoas entenderem, não, este mar está sobre nossa responsabilidade. Se eu tenho responsabilidade, como é que eu cuido melhor dele? E assim vai. Precisa ter pertencimento, né? Para ter a responsabilidade pela conservação. Antes de mais nada, precisa ter essa ligação com o que é seu. Então, realmente, só quando a gente enfrenta um grande problema é que a gente se dá conta, né, das dimensões do nosso país. E, infelizmente, esse acidente com óleo, esse crime ambiental, né, ele deixou para a gente muitas lições, infelizmente, muitas marcas, e danos que a gente não mensurou ainda. Sim, né? Danos à nossa saúde, danos à saúde dos organismos marinhos, que a gente não tem ainda noção desse impacto, né? E nada foi feito no sentido de correr atrás para entender como isso aconteceu. Mas, por sorte, por mais atrás que as universidades estão e correm atrás do prejuízo, foram as universidades que primeiro saíram para entender o tamanho desse impacto e tentar mitigar no que se pode com os recursos que se tem. Sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado essa noite, professor Ronaldo. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E isso é a saúde única. Né? A saúde única exatamente, ela tem como princípio isso, esse interligar conhecimentos, integrar mentes que pensam diferentes e que muitas vezes estão em caixas diferentes, mas que precisam sair dessas caixas. Eu acho que, por mais dificuldades que nós tenhamos de navegar no mar da saúde única, a gente diariamente tem esse aprendizado que é preciso se expandir, é preciso estar junto com outros que pensam diferentes, que têm formação diferente e que atuam em linhas diferentes, mas que, no final das contas, tudo deságua no mesmo lugar. Né? E falando em desaguar, tudo a ver a década oceânica com a saúde única, muito, muito, de minha parte, eu estou muito satisfeita com esse bate-papo que o senhor trouxe para a gente. Eu que agradeço, queria agradecer e até fazer uma consideração, talvez acho que até final, pelo lançado da hora, mas a tua fala ela traz um outro ponto que eu tenho gostado muito das reflexões, como a gente coloca, que é assim, olha só, eu acho que já existe um consenso para boa parte dos pesquisadores, até da sociedade, que a biodiversidade é importante. As pessoas entenderam isso.
A gente tem tido uma melhora nas últimas décadas das questões de alimentação, e todo mundo entendeu que um prato colorido ele é mais rico e faz melhor para a saúde, e é importante. A gente vem de grandes movimentos sociais que mostram como a diversidade na sociedade ela é importante. E os pesquisadores ainda têm dificuldade de entender que a diversidade de formas e áreas de pensamento é o que vai trazer a riqueza para a ciência, gente. Assim, se um ambiente rico é um ambiente diverso, se um prato de saúde é um prato diverso, se uma sociedade para frente é uma sociedade diversa, por que os cientistas querem ficar falando com quem está na mesma caixinha e não com quem pensa diferente? Vamos trazer diversidade para a ciência, né? Juntar e promover essa diversidade de pensamento, porque é aí que vai estar a riqueza do processo. Então, muito obrigado, parabéns para vocês, eu agradeço demais o espaço e estou muito à disposição para a gente poder interagir muito ainda. Nós que te agradecemos. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, né, pela disponibilidade de tempo, né, dos senhores, das senhoras, professor Ronaldo, professora Cristina, professora Jaqueline, né, também a todos que estiveram aqui com a gente, né, estão aqui com a gente nos acompanhando, né, que dedicaram um tempinho para ouvir um pouquinho sobre a década, né? O professor Ronaldo trouxe aqui um pouquinho, mas eu acho que a gente consegue se aprofundar muito nas falas se a gente, né, ficar repetindo esse vídeo, porque são conteúdos muito complexos, assim, e de grande importância para a gente poder se embasar e usar isso como recurso e a gente poder expandir, que é isso que a gente também precisa para entender essa conexão toda. Agradecemos a presença de todos vocês. Temos aqui alguns agradecimentos às participações e nós encerramos. Gostaria de convidá-los, né, a quem está nos assistindo a fazer parte da ECOA. Se vocês já, né, atuam nessa área ou em áreas diferentes, né, são muito bem-vindos. Venham fazer parte, nós compartilharemos o e-mail, né, para vocês entrarem em contato. E, professor, né, agradecemos muito esse bate-papo, a sua disponibilidade de tempo e, né, muitas forças agora para esses novos caminhos que vão vir, né? Agora, a gente está na década, começou esse ano, né, com planejamento anterior, mas deu essa largada. Então, né, que nós somamos aqui com muita força para seguirmos, né, 2030 é uma parte também, a gente segue além. Né? Muito obrigada. Obrigado, vamos juntos. Vamos juntos. Boa noite para todos, né, e agradecemos a presença de todos vocês. Uma boa noite.